Meus amigos, a situação na Rússia em relação ao combustível não melhorou durante o fim de semana. Na verdade, piorou bastante. Trago para vocês 4 vídeos diferentes da Rússia sobre Crimeia, Rostov, São Petersburgo e Moscou. Todos eles enfrentam graves faltas de combustível. Até São Petersburgo e Moscou. Isso se espalhou, o vírus chegou à capital, mas começamos por Rostov, que é uma grande cidade distante da Crimeia. E eles estão enfrentando uma grave falta de combustível. Não acredite só em mim. Veja o que diz este cidadão de Rostov. Malditos russos, merda, acabei de chegar em casa. Que diabos? Vocês não têm amor próprio. Aliás, só para contextualizar, ele está falando dos russos de toda a Rússia que vão passar férias perto do Mar Negro e na Crimeia. Porque esse é um destino de férias muito popular na Rússia durante os meses quentes. Então esse cara fica muito irritado porque as pessoas fazem isso, já que ele sabe que é um lugar ruim para ir. Mas os outros não sabem. Será que existe ao menos um homem de verdade no governo? Um homenzinho, nem chega a ser um homem de verdade. Engarrafamentos que se estendem por 15 quilômetros, para que diabos estão construindo essa rodovia M4? Agora não tem mais diesel. Eu parei no posto de gasolina. Tem um cara lá, um aposentado como eu, enchendo 4 tambores em um reboque. Vocês estão malucos? E isso é em Rostov. Sem falar da região de Krasnodar e da Crimeia. Vocês todos perderam o juízo? Vocês se cagaram aí? E os idiotas estão indo para o mar. Vão todos para o mar de Lopatov. Vão lá e tomem sol. É tão maravilhoso isso. É muito raivoso, muito intenso e muito boca suja. Como todos eles ficam quando estão irritados. O que você acha? Tem merda boiando no mar aqui. Mazute boiando por aí. Então não estamos falando só da crise de combustível. Você vai passar férias nos meses de verão com sua família, com seus filhos e fica sem gasolina. O que você vai fazer? Você fica parado na estrada com seus filhos chorando, sem ninguém para ajudar. Não adianta ligar pedindo combustível, pois não há combustível. Em segundo lugar, você vai à praia com as crianças. Elas vão nadar. Quando voltam, estão pretas, cobertas de óleo. Não quero que meus filhos fiquem cobertos de óleo, por isso não vou tirar férias no Mar Negro. Só irei à festa na praia da Crimeia quando a Crimeia for libertada. Os drones vão chegar mais cedo ou mais tarde àquela Crimeia, e todos vocês vão pra lá. Meus parentes me ligam de lá, eles estão chorando. Eles têm medo na Crimeia, e o governo não liga, não se importam com vocês, e vocês, tolos, não se importam consigo mesmos. Por que trago esses vídeos? Talvez ache que esse cara é um bêbado. Sabe, obviamente fala, mas fala a verdade. Eu valorizo a verdade, especialmente quando sai da boca de um russo, já que é raro e é uma coisa linda de se ver. E sempre sai de um jeito tão delicioso e sempre vem carregada de tanta emoção. Ok, tenho que ser honesto. Sinto falta de um pouco de precaução nesses vídeos. Preciso encontrar pessoas assim, mas essa é a verdade. É isso que eu quero. Se todos vocês morrerem, vai ser justo porque vocês merecem, idiotas. Meu Deus, esse homem está bravo com seus compatriotas por ousarem sair de férias, tirar férias na costa do Mar Negro. Tudo certo, e aquela costa do Mar Negro, vamos à Crimeia descobrir. Porque aqui está uma mulher, mãe de muitos filhos, aliás, que comprou uma casa na Crimeia depois que a Rússia a ocupou e a roubou da Ucrânia. Eles fizeram uma liquidação rápida de propriedades tomadas de crimeanos, como tártaros da Crimeia, e ucranianos para russos. Esta foi uma das famílias que comprou. Vamos ver como eles estão agora. 5, 7, 10 anos depois. Vamos descobrir, gravando vídeos sobre o tema da saída de Sevastopol. Eu quero isso? Não. Eu tenho escolha? Não. Estamos esperando os passaportes das crianças e vamos embora porque estou muito cansado. Estou cansado de ter medo. Eu vivo com medo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu estou cansado de chorar. Eu dei à luz 4 crianças. Agora, tendo uma filha, sendo um pai de primeira viagem, eu tenho que respeitar o que é ser pai ou mãe. Mas ser pai na Rússia é basicamente criar zumbis para o exército do Putin ou para o exército do próximo czar. E ter filhos na Crimeia ocupada. Isso me deixa muito dividido. Eu não posso apoiar isso e não posso concordar com isso. Então eu digo, já vai tarde, por favor, saiam da Crimeia. Nós temos nossa própria casa, nosso próprio jardim, uma casa que compramos, acabamos de comprar como uns condenados, só para termos tudo. Para que as crianças tivessem tudo e agora são simplesmente obrigadas a sair daqui às cegas. É tão difícil. Estou constantemente preocupado, sempre nervoso. Eu deixo aqui porque as legendas são realmente difíceis de ler.
Mas o fato é que, no vídeo, ela diz que não quer ir para a Rússia continental, ela quer ir para a Belarus. Lukashenko está no poder há mais tempo que Putin. Belarus é uma ditadura, sempre foi, mas eles sempre foram uma ditadura muito sombria comparada à Rússia. Mas agora a Rússia os superou. Agora os russos veem Belarus como um país mais próximo da Europa porque lá tem a Zara, a empresa de roupas. Existem empresas lá que estão sob sanções na Rússia. Tudo funciona lá, o que não funciona na Rússia. É tão estranho como em 15 anos a Rússia se tornou um buraco mais sombrio de Mordor do que Belarus, porque era o oposto há 15 anos. E agora russos de um território ocupado querem se mudar para Belarus, para outra ditadura, porque lá é mais livre. É uma situação muito estranha. Além disso, como eu disse, fico muito dividido em relação a essa mãe de 4 filhos sofrendo assim. Eu também não quero que ela sofra sendo mãe. Digo, criando uma filha. Estou exausto, não durmo, é muito difícil. Eu tenho uma, ela tem 4, mas ela vive em território ocupado. Então dá pra ver como estou dividido aqui. É difícil dar minha opinião sobre isso. Vamos continuar no assunto da venda de imóveis por russos na Crimeia, porque isso é algo real. Os preços estão caindo loucamente. Eles compraram esses imóveis roubados há 10 anos. Agora estão vendendo e os preços estão despencando. Eles estão perdendo dinheiro. Aqui está um incorporador imobiliário contando a história para você. Bem, pelo que parece, os preços dos imóveis estão começando a despencar em Sevastopol. A última vez que vimos algo assim, só que ao contrário, foi em 2022, quando os compradores queriam comprar. Quando a invasão em grande escala começou, os russos na Rússia continental pensaram que venceriam em 3 dias, pois era o que a TV dizia. Melhor ir para a Crimeia, porque é uma península ensolarada, e comprar uma propriedade na terra roubada, já que vamos ganhar essa guerra de qualquer jeito. Bem, 4 anos depois, essa é a verdade agora. Você tem que ir embora, tem que vender os imóveis em massa, e por qualquer preço. Sem pechinchar. Hoje, a situação em Sevastopol é exatamente a mesma, só que ao contrário. Há poucos compradores enquanto os proprietários oferecem descontos enormes nos imóveis. E eu tenho um imóvel específico que baixou o preço em 4 milhões do nada. Isso é quase 40%. Então você entendeu. Os russos estão fugindo da Crimeia. Existem 3 conexões com a Crimeia. A ponte da Crimeia, Kerch, e 2 conjuntos de pontes duplas ao norte da Crimeia, próximas entre si, foram atingidas pela Ucrânia. A ponte da Crimeia, Kerch, segue aberta, restando aos russos só uma das 3 pontes em operação. Não há combustível e há óleo no mar. Então, tudo o que fazia da Crimeia um lugar de férias ou de descanso para os russos não existe mais. É atacada por drones o tempo todo. Eles sentem que ocupam um território, não só descansam. É isso que devem sentir, como a Ucrânia quer. Então, querem ir embora? É isso que está acontecendo. Vemos isso pela primeira vez nesta guerra. E neste vídeo final eu trago para vocês um homem russo no sul da Ucrânia ocupado vendo um caminhão de combustível do exército russo. Agora caminhões de combustível não circulam livremente porque drones ucranianos os destroem, mas este do exército russo é diferente. Vova, agora aqui vai uma exclusividade. Ultrapassei ele e agora mostro para vocês. Um caminhão de combustível está vindo. Olha, lá está ele. Olha o que eles fizeram. Lá está, a beleza. Olha como eles camuflaram isso. Um campo de combustível militar. Olha, vê, aqui está. E o que eles fizeram, claro, você pode ver que eles só construíram uma caixa em volta com tábuas. Parece um caminhão, talvez um caminhão civil carregando alguma coisa. Bem, é obviamente um caminhão de combustível coberto com tábuas. Os drones ucranianos conseguem ver isso. Operadores de drones têm olhar atento e percebem esses detalhes. Eles vão atacar, tamanho o desespero. Todos, inclusive o exército, estão sem combustível e tentam conseguir um pouco. Notícia: isso não funciona. Além disso, há um detalhe relacionado. O homem que gravou foi multado severamente, pois na Rússia é proibido filmar ativos militares. A multa é como se estivesse colaborando com ucranianos. Esse homem apenas zombava do próprio exército. Ele, russo, ironizava a logística militar russa e acabou multado. Não tenho certeza se ele foi preso, mas foi severamente punido. Basicamente, você pode enquadrar isso no parágrafo de espionagem para os ucranianos. Se você souber o que aconteceu com esse cara, tipo, além da multa, me avise nos comentários. Palhaços, haha, palhaços. Aqui está nosso posto de gasolina. É isso.
Talvez você tenha clicado neste vídeo por esse motivo. Vamos para Moscou, capital da Rússia. Foi neste fim de semana que aconteceu. Crise de combustível. A escassez de combustível chegou a Moscou pela primeira vez na capital. Eles têm restrições de apenas 20 litros por pessoa, seja diesel ou gasolina. Isso é doloroso porque em 90% dos carros, até mesmo híbridos, os tanques de combustível são de 40 ou 50 litros. Todos os carros mais antigos são de 100 litros, eu tenho um carro assim, aliás. Então, 20 litros não resolve nada para ninguém, dá uma olhada. Então hoje é 12 de junho, Moscou. Ela, Yolkovskoye, eu não sei, ela está na rodovia Zizholkovskaya e agora você pode ver que só pode abastecer 20 litros. Eu tenho uma pergunta. O combustível é limitado? Sim, até 20 litros. Então não posso abastecer os 65 litros que preciso. Sim, aí está, Moscou, a região mais rica e avançada da Rússia, onde as restrições e déficits chegam por último. Outras regiões da Rússia sentiriam antes de Moscou. Quando há restrição em Moscou, ainda há combustível, mas 20 litros por pessoa é significativo. É muito maior do que eu poderia te contar neste vídeo. Vamos à loja Petersburgo, a segunda maior cidade e a cidade mais europeia em aparência e sensação da Rússia, e essas são as filas para combustível. As pessoas conversam entre si na Rússia nos chats e estão em pânico. E também estão chegando restrições de combustível aqui. As pessoas já estão formando filas. Você sabe, como uma corrida bancária, certo? Uma corrida bancária ocorre quando as pessoas entram em pânico e retiram seu dinheiro dos bancos, mesmo que nem sempre haja motivo. Está tudo bem. O próprio pânico faz com que o banco fique sem dinheiro físico, causando um pânico ainda maior. É isso que causa o colapso do banco. Talvez não haja razão específica para São Petersburgo ter restrição de combustível, já que possuem refinarias próximas. O pânico na Crimeia e em Moscou faz todos consumirem todo o combustível como uma corrida bancária por combustível. Isso leva os postos a ficarem sem combustível, causando escassez. É uma profecia autorrealizável, muito estranho como um vírus se espalhando na Rússia. Em algumas áreas, isso é provocado pelos ataques de drones ucranianos às refinarias. Em outras áreas, é provocado porque o povo russo está em pânico e comprando todo o combustível. E isso é lindo. Falando sobre petróleo, combustível, derivados de combustível. Essa próxima história vai alegrar o seu dia. Ontem, drones ucranianos atacaram um depósito de petróleo em Rybinsk, região de Yaroslavl, ao norte de Moscou, ou seja, passaram por Moscou para chegar lá. Vamos ver alguns vídeos. Muitas chamas, está escuro. Você pode ver que são derivados de petróleo ou petróleo queimando. Todos nós já vimos isso. Você pode até achar que é chato ou repetitivo, mas espere, tem mais, fica melhor. Enquanto muitas regiões russas estão enfrentando uma crise de combustível, Moscou e São Petersburgo estão passando por escassez. Esta área está tendo agora chuvas de óleo. Olhe para isso. Essa chuva vem do céu. Nada engraçado, pois isso vai arruinar tudo o que cresce. Tomates, pepinos, cebolas. Os russos cultivam esses alimentos, certo? Muitos não ganham muito, então plantam sua comida. Isso estraga tudo. Aí vem a crise de combustível e agora está chovendo combustível. Pegue se quiser, mas não serve para nada. Isso estraga sua comida. Isso estraga a pintura do seu carro. Estraga as roupas que estavam do lado de fora. Estraga tudo o que toca. Olha só isso. Então, isso é uma catástrofe dentro de outra catástrofe. Uma área está sem combustível, em outras áreas está chovendo em cima de você. É simplesmente isso. É isso que significa viver na Rússia. É só sofrimento. Você sabe como esses grandes filósofos dizem. Kant diz, eu sofro porque penso, e outra pessoa diz, eu sofro porque quero algo ou porque tenho desejos. Bem, Dostoiévski diz, eu sofro. É isso. Assim é ou era o depósito de combustível. Preciso destacar que esses depósitos são enormes, como você vê. 61 tanques de combustível. Drones ucranianos destruíram o que parecem ser 3 ou 4 deles. Então, você está certo. 58, 57 deles ainda permanecem. Então esses depósitos de combustível são um alvo enorme. Eles exigem 5, 6 ataques diferentes em momentos diferentes. Quando a fumaça baixa, você sabe exatamente o que foi destruído. Você envia outra leva de drones. É uma abordagem metódica e lenta. Você não destrói algo assim com um único ataque. E esse foi o primeiro deles. Então fez chover combustível, mas muitos outros ataques ainda virão. Por isso esses ataques a refinarias e depósitos de petróleo demoram tanto. Acontecem há 2 anos e só agora vemos resultados. Porque essas instalações são enormes. Mais um vídeo para animar sua segunda-feira. Feliz segunda-feira. É isso, belo incêndio.
Quer combustível? Então pegue seus baldes. Vai chover nos baldes. Aliás, não é só chuva. Agora você também encontra combustível nos rios dessa região. Você morava perto do rio e do depósito de combustível, certo? Dá para pescar ali e tem peixe para comer. Russos adoram pescar, é quase um esporte nacional. Eles pescam, comem esse peixe e também cultivam alimentos. Eles raramente precisam comprar na loja, a menos que queiram. Podem cultivar, mas agora não é possível porque cai combustível. Agora você não pode pescar porque tem óleo no rio. Você também não tem dinheiro. Bem-vindo à Rússia. Acho que deveria ler Dostoiévski. Vá ler Crime e Castigo. É assim que é ser russo. Essa próxima história, meus amigos, é muito pessoal. Então, se você não se interessa por histórias muito pessoais, pode sair agora, porque isso me toca. Eu estive nesse lugar específico umas 5, 6 vezes quando estive em Kiev em diferentes ocasiões. Esse é o complexo do mosteiro Pescherski Lavra. Esse é o mosteiro mais antigo de Kiev, na Ucrânia. Eu diria que também é o mais antigo da Rússia, porque naquela época era Ucrânia. Moscou surgiu alguns séculos depois. Esse mosteiro foi fundado em 1051, então ele tem o quê? Uns 950 anos, algo assim. É quase um milênio de existência. É um complexo monástico muito famoso, e os russos enviaram o drone para lá. Esse não é um alvo aleatório. Não é um drone perdido por interferência eletrônica, pois os ucranianos não usam interferência contra drones sobre Kiev. Lá, eles derrubam os drones. A interferência é feita antes da cidade. Isso é um ato deliberado de um oficial russo que procurou esse local, analisou ele. Ok, é um mosteiro, e colocou as coordenadas. Alguém é responsável por isso. E é um mosteiro, não é um local militar, e eles atacaram. Eu já fiquei inúmeras vezes ao lado exatamente dessa igreja aqui e agora ela está pegando fogo. E é doloroso para mim ver isso. Eu até comprei um ícone lá para minha mãe. Ela é cristã ortodoxa. E isso, eu fico com raiva quando vejo isso. Isso, quando eu senti pena da mãe russa com 4 filhos, bem, quando eu vejo isso, eu não sinto mais pena. Eu vejo esses monges e, desculpe, eu vejo os padres morando aqui quando eu vou. Nós entregamos alguns carros civis para algumas unidades assim mesmo, ou ao lado dessa igreja. Nenhum alvo militar, era só um lugar bonito para fazer isso. E nós vimos os padres e até eles estavam nos agradecendo por darmos esses carros. E aqui eles estão tentando salvar os crucifixos, os ícones, o mais rápido possível, porque também está chovendo e a igreja está pegando fogo, está chovendo lá fora, e alguns desses são muito antigos. Talvez não este específico, mas é um patrimônio cultural da Unesco e é um lugar lindo de se estar. Aliás, outro fato interessante, enterrado neste complexo monástico está o hetman do Grão-Ducado da Lituânia, Konstanty Ostrowski, conhecido por comandar o exército do Grão-Ducado da Lituânia, na vitoriosa Batalha de Orsha em 1514 contra o exército do Grão-Principado de Moscou. Então, o Grão-Duque da Lituânia, o líder daquela nacionalidade e daquele exército, na verdade derrotou Moscou cerca de 500 anos depois que este mosteiro foi fundado e depois foi enterrado aqui. Então este é um local muito importante para os ucranianos, para os poloneses, para os lituanos, é importante para todos os cristãos. Russos não são cristãos. E só para mostrar como entregamos os veículos, este é o local. Vamos assistir um pouco do vídeo. É exatamente o mesmo local, escolhemos por causa da sua sacralidade, e foi onde concluímos a maior arrecadação de fundos que eu já fiz. Compramos muitos desses grandes drones Baba Yaga e caminhões Rehi, como você pode ver. Vocês compraram todos esses caminhões, aliás. Meus amigos, o Natal acabou e vocês queriam presentes para as unidades ucranianas e também queriam presentes para as unidades russas. E estamos aqui para entregar. Como podem ver, a arrecadação foi muito bem sucedida e o resultado está atrás de mim e à nossa frente. A igreja. Esse é o complexo da Lavra. Em grande parte desses vídeos que vocês veem online, em que drones são abatidos, essa é a equipe. Vídeos que você vê online, onde drones são desmilitarizados. Compramos 15 caminhões com aquela arrecadação, cerca de 10 drones enormes, Baba Yaga e drones agulha. Esses são drones de asa fixa, com precisão cirúrgica. E você realmente tornou isso possível. Veja, você pode ver os drones, apenas alguns deles. Compramos muitos desses. E eu sempre vou me lembrar dessa entrega desses caminhões para as unidades. E está tudo escrito neste livro, especificamente essa entrega porque essa foi a maior de todas, foi um recorde absoluto.
e nós trabalhamos de perto com o Ogur, a inteligência militar dos ucranianos. Ok, nem tudo eu posso falar no vídeo. Alguns dos detalhes estão neste livro. Vá e adquira. 8 missões na Ucrânia. Acho que essa missão foi a 6. Missão 6 na Ucrânia. Leia esse capítulo se tiver o livro. Eles bombardearam aquela igreja onde já estivemos várias vezes. Os russos acabaram de atacar. E para mim, pessoalmente, isso é algo do qual vou me vingar. É isso, meus amigos. Estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Se você gosta do meu canal, inscreva-se. Adquira o livro, pois junho é o último mês disponível. Não haverá reimpressões e os últimos exemplares já estão à venda. Até o próximo vídeo. Tchau.